Olá, meu nome é Jean-Jacques Rousseau e estou aqui a pedido dos acadêmicos Michael Godoy, Henrique Carvalho, Paulo Fauti e Gilmar Nardelli para esclarecer alguns fatos sobre a minha vida. E logo após esse vídeo, eles irão comentar um pouco sobre os meus pensamentos. Espero que vocês, acadêmicos do primeiro período de Direito, reflitam um pouco sobre os meus pensamentos, pois esse trabalho será apresentado em minutos, mas levei uma vida inteira para elaborar esses pensamentos, e mais tempo ainda para ser reconhecido. Nasci em Genebra, Suíça, em 28 de junho de 1712. Fui um filósofo, teórico político e um compositor musical autodidata, uma das figuras mais marcantes do iluminismo francês, e também um precursor do romantismo, sem querer me achar o tal, é claro. Tive um irmão 7 anos mais velho do que eu, chamado François. Porém, o danadinho ainda jovem abandonou a família. Meu pai era um relojoeiro calvinista chamado Isaac Rousseau, cuja herança que recebeu de nada lhe serviu, pois teve que ser dividida entre 15 irmãos. Por isso vivia do próprio trabalho. Infelizmente, ele precisou abandonar Genebra quando eu ainda tinha 10 anos de idade, deixando meu irmão e eu sob tutela de meu tio, Gabriel Bernard. Devido a esse fato, tive uma juventude muito agitada. Fui enviado, junto com meu primo, para viver na fazenda do pastor Lambessier, e tive uma rígida disciplina, tanto moral quanto religiosa, e passei a estudar latim. Infelizmente, não cheguei a conhecer a minha mãe, pois ela faleceu logo após o trabalho de parto. Essa ausência materna me fez ficar um pouco diferente das demais pessoas, e algumas pessoas estranhavam as minhas atitudes. Minha primeira amante não gostava que eu lhe chamava de mamãe. Então, quando encontrei uma segunda amante, amadureci um pouco e corrigi esse erro. Chamava apenas de titia. Morei em vários lugares diferentes, baby, e sabia desde pequeno o que era ser explorado, pois tive necessidade de trabalhar desde cedo. Quando ainda era um menino, já sabia ler e escrever, por influência de meu pai. Não tive educação regular, nunca tendo frequentado então nenhuma universidade ou escola. Porém, estudava muito em casa e lendo livros para meu pai durante o trabalho na relojoaria. Aos 12 anos, voltei para Genebra para começar a trabalhar. Consegui um emprego em um cartório, onde me iniciara o trabalho nas questões legais, com vistas para a profissão de advogado. Mas não gostei do emprego. Então fiz de tudo para decepcionar o tabelião, e por sorte, acabei sendo despedido. Sempre defendi que os homens nascem livres, pois convenhamos, a liberdade faz parte da natureza do homem, assim todos os outros animais. Devido a esse ponto de vista, anos depois acabei por inspirar todos os movimentos que visam a busca pela liberdade, ou seja, o anarquismo, o marxismo, enfim, as revoluções liberais em geral. Acabei influenciando também movimentos de ecologia profunda, pois desde menino mantinha muito contato com a natureza, através de passeios pelos campos e bosques. E devido a estes contatos, acabei percebendo que os problemas do homem decorrem dos males que ele cria, e não há no estado selvagem. Ou seja, o homem acaba alterando a natureza, e qualquer dessas alterações a prejudica. Em decorrência disso, o homem acaba prejudicando a si próprio. Certo dia, na minha adolescência, com 16 anos, quando voltava de uma dessas saídas, acabei encontrando fechados os portões da minha cidade, pois pela terceira vez havia me esquecido do toque de recolher. Então, temendo os castigos que me seriam impostos por desrespeitar o toque de recolher, optei por não voltar para Genebra, e sim vagar livremente pelo mundo. E nessas andanças encontrei uma rica senhora, e bem safadinha também, baby, e virei seu amante. Ela era meu porto seguro, me influenciou a ler muito, estudar música e filosofia, e com essa senhora encontrei um grande crescimento intelectual. Mais tarde, ela começa a passar por uma situação financeira ruim, começa a se relacionar com outro homem. Após essas decepções, eu já não aguentava mais o peso da galhada e decidi fugir rumo a Paris.
Levei comigo algumas anotações musicais, de minha própria criação. Durante a viagem, peguei algumas cartas de recomendação com meus amigos. Cheguei em Paris, no outono europeu de 1741. Através das minhas cartas de recomendação, consigo encontrar alunos de música, assim conseguindo dinheiro para sobreviver em Paris. Mais tarde, começo a expor minhas anotações musicais em academias. Porém, minhas anotações não foram aprovadas, pois traziam um novo conceito musical, de leitura mais simples, e as pessoas não se interessaram por essa novidade. O único que aprovou minhas anotações foi meu amigão, Denis Diderot, um jovem filósofo que me ajudou a publicar minhas ideias musicais na academia. Em 1746, com a morte de meu pai, recebi uma pequena herança e pude sobreviver mais folgadamente, cultivando minha amizade com meu amigo Diderot e conhecendo vários outros intelectuais. Diderot me apresentaram um homem chamado Jean Le Rond de Alembert, na qual ambos prepararam a publicação de uma enciclopédia. Diderot me convidou a publicar alguns artigos musicais em sua enciclopédia. Trabalhei 3 meses neste projeto, porém, nada recebi em troca. No início de 1745, comecei a me relacionar com Thérèse Levasseur, uma criada do meu quarto de hotel onde estava morando. Tive com ela, sucessivamente, 5 filhos, que enviei seguidamente os pelantrinhas a um orfanato. Casei-me com Thérèse somente anos depois, em uma cerimônia civil. Meu amigo Diderot foi preso devido a uma obra que ofendera um nobre influente. Em 1749, enquanto caminhava para visitar Diderot na prisão, em Vincennes, li um anúncio de um concurso de academia de Dijon. A questão era se a restauração das ciências e as artes tinha tendido a purificar a moral. Enviei um trabalho sobre o assunto, chamado de Discurso sobre as Ciências e as Artes, que tratava sobre uma filosofia social, o conflito entre as sociedades modernas e a natureza, denunciando as artes e a ciência como corruptoras do homem. Este tema me garantiu o primeiro prêmio, e a publicação deste trabalho, no ano seguinte, me tornou famoso. Eu era um ícone, um rei, um grande homem, um super-homem. Porém, durante essa ocasião, caí doente, desenganado pelos médicos, decidido a fazer a reforma em minha vida, deixando a vida agitada da cidade e procurando um lugar sossegado, aos arredores de Paris. Mas meus planos não saíram como eu havia planejado. A fama não me deu sossego. Em 1752, eu compus a peça chamada Le Devin du Village, que foi primeiro representada para a família real. A apresentação foi um grande sucesso. Eu deveria ser apresentado a Luís XV no dia seguinte, para receber uma pensão, mas recusei, pois devido à minha doença, eu urinava com frequência, e fiquei com medo de fazer pipi nas ceroulas em frente ao rei. Decidi então não comparecer à apresentação. Isso causou um escândalo. Meu amigo Diderot censurou-me após este ocorrido. Com o sucesso de Le Devin du Village, me torno muito famoso no campo da música. Em breve não havia homem mais requisitado do que eu em Paris. Na mesma época, porém com menos sucesso, compus a obra Narcisse, que resolvi transformá-la em literatura impressa. E aproveitando o projeto, publiquei em forma de trabalho na academia. Chamei esse trabalho de Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, que tratava de esclarecer como a sociedade corrompia o homem